Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Contabilidade Empresarial. Prazer, eu sou Marcelo Tomé. Bem, sem mais assunto, vamos naquilo que realmente né, importa, ok? Porque as nossas aulas serão 100% pragmáticas, ok? Bora lá. Bem, a nossa primeira aula tem como seu tema Histórico da Contabilidade, onde a gente vai aprender né, como é que surgiu a contabilidade, vamos conhecer também quem é o pai da contabilidade e vamos aprender a dar o conceito de contabilidade e conhecer quem são na real, afinal, os usuários da contabilidade, ok, amigos? Bem, começando então com o surgimento da contabilidade. De que forma que surge a contabilidade? Bem, a contabilidade ela surge em função das necessidades que os seres humanos tinham de poder controlar as suas posses e riquezas, ok? Ou seja, né, de poder controlar o seu patrimônio. O que é então posses? Bem, posse, de acordo com o dicionário, é o estado de quem frui uma determinada coisa. Ok? Ou seja, né, aqui tem em seu poder né, uma coisa, isto é posse. Ok? E patrimônio. O que é patrimônio? Bem, patrimônio é o conjunto de bens, direitos né, e obrigações. Ok? Este é o conceito de patrimônio. Em outras palavras, eu posso dizer assim que a contabilidade ela surge né, em função das necessidades que os seres humanos, nesse caso as pessoas, tinham de poder controlar né, os seus bens, as suas obrigações e os seus direitos, ok? Né? Mais em frente nós vamos né, aprender a dar o conceito né, de bens, direitos e obrigações, ok? Não entre em pânico. Vamos então naquilo que se segue. Bem, conhecendo então quem é o pai da contabilidade. O pai da contabilidade é Frei Lucas Pacioli, né? Um senhor que foi italiano, ok? Que desenvolveu o método das partidas dobradas em Veneza, isto é, na Itália, no longínquo ano de 1494, ok? Agora, a questão é, por que é que o senhor Frei Lucas Pacioli é considerado como o pai da contabilidade? Será é porque ele criou a contabilidade? Não, ok? O senhor Frei Lucas Pacioli é considerado como o pai da contabilidade, não porque ele criou a contabilidade, até porque a contabilidade já existia antes mesmo dele ter nascido, ok? A contabilidade ela existe desde há muito, mas muito tempo mesmo, ok? Então, por que ele é considerado como pai da contabilidade? Porque ele né, criou ou desenvolveu o método das partidas dobradas, ok? É por isso que ele é considerado como o pai da contabilidade, ok? É só para deixar aqui né, a coisa bem explícita, para não fazerem confusão, para não pensarem que o Frei Lucas Pacioli é quem criou a contabilidade. Não, ele não criou a contabilidade, ele simplesmente criou ou desenvolveu o método das partidas dobradas. É por isso que ele é chamado ou é considerado como o pai da contabilidade. Então, o que é método das partidas dobradas? Bem, método das partidas dobradas é o método de escrituração na qual os factos contábeis, né, sublinhem essa palavra aqui, ok? Ou anotem, né, na qual os factos contábeis são registrados em contas patrimoniais né, e em contas de resultados, ok? Este é o conceito de método das partidas dobradas. Método das partidas dobradas é o método de escrituração no qual os factos contábeis são registrados em contas patrimoniais e em contas de resultados, ok? O que são então contas patrimoniais? Contas patrimoniais são contas de ativos, né, passivos e patrimônio líquido, ok? E contas de resultados são as contas de receitas, despesas e custos, ok? Bem, por que que eu mandei né, anotarem né, a palavra factos contábeis, ok? Porque existem também os atos contábeis, ok? E nós como contabilista só podemos né, contabilizar aquilo que são factos contábeis e não atos contabilísticos, ok? Qual a diferença então entre factos contábeis e atos contábeis? Os factos contábeis é todos os atos praticados pela empresa, ok? Por isso é que tem que ser contabilizado, ok? Já os atos contabilísticos
é todos os atos que são praticados pelo dono da empresa ou por um dos sócios, ok? E os atos contabilísticos não podem ser registrados, ok? Como contabilista tem que prestar muita atenção nesses dois aspectos. Tu só podes contabilizar aquilo que é facto contábeis e nunca contabilizar aquilo que são atos contábeis, ok? Exemplificando, né? Para deixar as coisas mais explícito. Bem, por exemplo, né? Se se fizer aquisição, ou seja, compra de um computador em nome da empresa, ok? Isto é considerado como um facto contábil, ok? Porque a empresa é quem praticou a ação, a empresa é quem comprou o computador, ok? Então, né, você como contabilista tem que registrar este facto, ok? Porque a empresa é quem comprou o computador. Agora, se o dono da empresa decidir comprar um computador e oferecer num dos funcionários da empresa, ou mesmo, né, colocar dentro da empresa, né, isto é um ato contabilístico e você não pode registrar, ok? Porque quem praticou a ação não é a empresa, mas sim o dono da empresa, ok? Então, é considerado como ato contabilístico, você não registra, ok? Esta é a grande, né, distinção entre factos contabilísticos e atos contabilísticos. Mais uma vez, como contabilistas, só podemos registrar aquilo que são factos contabilísticos e nunca atos contabilísticos, ok? Bem, né, avançando então para outro ponto, né, que, né, aquilo, né, que é, né, para a gente aprender a dar o conceito de contabilidade. Bem, primeiramente vamos começar com a etimologia, ou seja, etimologicamente a palavra, né, contabilidade é de origem latina, ok? Computer, que significa contar, computar e calcular, ok? A palavra contabilidade é de origem latina. O que é então a contabilidade? Bem, a contabilidade, né, é a ciência que controla os valores econômicos e financeiros de uma determinada empresa, ok? Este é um conceito muito pragmático que eu preparei para vocês, né? Diferente de outros conceitos que está aí em N livros, ok? Simplesmente isso, é a contabilidade. A ciência que controla os valores econômicos e financeiros de uma determinada empresa. O que é então valores econômicos? Né? Valores econômicos estão ligados à apuração de resultados, ou seja, valor econômico está ligado àquilo que é lucros ou prejuízos, ok? E valores financeiros, né? Uh, uh, é o comportamento financeiro da empresa, ok? Né? Se a empresa tem mais dinheiro em caixa ou não, ok? Por exemplo, né? Se eu perguntar qual é o valor econômico da tua empresa, né? Eu estou querendo dizer, né, qual, ou se a tua empresa tem tido lucros ou prejuízo, ok? E se eu perguntar qual é o valor financeiro da tua empresa, eu estou querendo saber se, né, quanto é que vocês têm, né, em caixas, né, ou não, ok? É basicamente isso. Bem, qual é o objeto de estudo então da contabilidade? Já aprendemos, né, o que é a contabilidade, agora me resta saber também qual é o objeto de estudo da contabilidade. Bem, em outra palavra, né, quando nos questionam qual é o objeto de estudo, estão a querer saber também, né, o que é que a contabilidade estuda, ok? Qual é o objeto de estudo da contabilidade? Ou seja, né, o que é que a contabilidade estuda? É muito easy, ok? A contabilidade ela estuda o patrimônio, ok? Simplesmente isso. A contabilidade estuda o patrimônio. O que é o patrimônio, né? Nós já vimos isso, ok? Né? Mas vou voltar aqui a repetir. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, ok? Então, a contabilidade estuda isso. Né? A contabilidade estuda, né, os bens, os direitos e obrigações de uma determinada entidade, ok? Basicamente isso. Bem, né? Já que vimos, né, o objeto de estudo da contabilidade, também é necessário saber qual é o objetivo da contabilidade, ok? Objetivo este que é de gerar informações de caráter econômico e financeiro a respeito da empresa aos usuários, ok? Este é o objetivo da contabilidade, né? De, né, informar, né, aquilo que tinha a ver com
o caráter econômico e financeiro de uma determinada empresa, né, aos usuários, ok? Quem são então os usuários? Bem, né, antes de nós falar dos usuários, né, vamos só aqui, né, terminar com aquilo que são, né, os conceitos de contabilidade, ok? Falando da função, depois vamos já voltar a falar aqui de usuários. Quais são as funções da contabilidade? Bem, esta que nós vamos ver, né? Bem, né, a primeira função da contabilidade, né, é registar, né, e a segunda função é demonstrar, a terceira função é analisar e a quarta função da contabilidade é auditorar, ok? Uh, né, o que é que então registar? Bem, né, nesta função registar, né, o contabilista ele escritura, ok? Ou seja, ele escreve todas as informações contabilísticas, né, por intermédio de um livro diário, né, e o livro razão, ok? E, né, na função demonstrar, aqui o contabilista ele vai demonstrando, né, por intermédio de demonstrações contabilísticas todas as informações que foram registradas, né, pelo o contabilista, né, da área de escrituração, ok? E nesta função, na terceira função que é analisar, aqui o contabilista ele vai analisar todas as demonstrações, né, que foram, né, demonstradas pelo contabilista da área demonstrativa, né, demonstrações estas que são, né, o balancete de verificação, né, a demonstração de resultado de exercício, o balanço e o fluxo de caixa, ok? Aqui na terceira função, o contabilista analista, ele vai, né, analisar, né, todas, né, demonstrações que foram feitas, né, por contabilista da função número 2, ok? E na função número 4, que é auditorar, aqui o contabilista ele vai revisar todas as demonstrações que o contabilista analista, né, acompanhou, né, durante, né, o momento em que na qual o contabilista da função número 2 passou por ele, ok? Basicamente isso. Bem, né? Voltando então naquilo que é os usuários da contabilidade, ou seja, sabendo quem são os usuários da contabilidade. Bem, né? Quem são os usuários da contabilidade, né? Os usuários da contabilidade são todas as pessoas físicas, né? Ou jurídicas, ok? Pessoas físicas, qualquer pessoa, né? Quando estamos a falar de pessoas jurídicas, estamos a falar de empresas, ok? Então, né? Estes são os usuários da contabilidade, né? Que se interessam, né, em saber, ok? Ou seja, em obter informações sobre o patrimônio de todas as empresas, ok? São esses os usuários da contabilidade, né? E os usuários da contabilidade, elas classificam-se em internos e externos, ok? Quem são os usuários internos? Os usuários internos da contabilidade são aquelas pessoas, né, que se interessam em obter, né, informações a respeito de uma determinada empresa, né, na qual eles, né, trabalham diretamente na mesma empresa, né, em prol, né, de ajudarem, né, o desenvolvimento da mesma, ok? Estes são os usuários internos, como por exemplo o gestor, o diretor, né, o contabilista interno, né, etc, etc. E os usuários externos são aquelas pessoas, né, que se interessam em obter informações a respeito de uma determinada empresa, mas eles não trabalham lá, ok? Mas eles não trabalham lá, né? Como por exemplo, né, estes usuários, né, externos, são, né, o governo, os fornecedores, né, e bancos, ok? Por que que eles vão precisar das informações, né, de uma determinada empresa, né? Para eles saberem, né, em que, né, aspecto econômico-financeiro é que, né, esta determinada empresa se encontra. Tipo, por exemplo, se for que, para, né, dar um financiamento, ok? Ou, né, se tiver alguém que, né, queira comprar ações ou investir, ele tem que saber das informações toda econômica e financeira da empresa, ok? Tipo, por exemplo, para, né, o governo decidir investir em uma empresa, ele tem que saber até que ponto é que a empresa está. Então, por isso, ele vai pedir todas as demonstrações contabilísticas da empresa para saber, assim, a sua saúde financeira. Ok? É basicamente isso. Então, né, os usuários internos são estes: governo, bancos e os fornecedores. Ok? Eles precisam saber das informações econômicas e financeiras de uma determinada empresa, né, para ver se dá ou não, né,
apoiar, né, de algum jeito, ok? Bem, a nossa aula chegou até o fim, ok? Agora, eu já falei tanto, né, e vou ouvir de vocês, né? Então, vocês têm alguma pergunta? Se tiverem dúvida, né, não hesitem, né, escrevem, né, que as vossas dúvidas serão totalmente esclarecidas, ok? Então, nos vemos, né, na próxima aula, ok? Até já, tenham um bom estudo, né? E, né, um ótimo dia, ok? Tamo junto.